Olá, meus amigos, estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus, refletir sobre a vida espiritual. Se tem uma coisa que atrapalha a nossa vida espiritual, é os cuidados deste mundo. São as coisas, são as preocupações. E a maioria das pessoas tem religião ou tem alguma igreja para exatamente satisfazer o que está afligindo ela neste mundo. Então todas as religiões, se você for conversar com as pessoas têm elas para proteção, para tirar algum proveito para si. O evangelho puro e cristalino, ele é único, porque nele você não pode tirar proveito para si próprio. É como se você tivesse que abrir mão. O evangelho verdadeiro é aquele que você tem que abrir mão total de tudo. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que amar a sua vida, ele não é digno de Jesus Cristo. Porque o centro do evangelho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que nós vemos aqui, o centro do evangelho, entre aspas, o falso, é as bênçãos. As bênçãos se tornam o centro. Se você for olhar mesmo, a intenção é nada mais, nada menos do que bênção. Você liga as TV, você vê lá que o que eles queriam, o objetivo deles era alcançar a vitória, né, como eles dizem. Mas no evangelho verdadeiro, você tem um alvo a alcançar, que é ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o evangelho puro, limpo, ele é sofrimento. Exatamente porque o sofrimento você vai perder muitas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele estava preocupado com os crentes de Filipe, e ele escreveu uma carta que está aqui em capítulo 3, versículo 1. Interessante. Ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. O que é regozijar? Regozijar é alegria, acima da própria alegria. Uma alegria, regozijo, ela é muito mais do que alegria. E aí ele vai dizendo: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ele estava dizendo, olha, eu repito. Nós aqui na internet também estamos aqui, às vezes nós repetimos, porque é segurança. Porque as pessoas hoje elas, já fiz vários vídeos, buscam o que é seu, o que é nosso. As preocupações do dia a dia, apenas isso. No capítulo 2, versículo 21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O que será que é de Cristo Jesus? O que será que Cristo Jesus ele quer para nós? Ele já disse. Ele falou, olha, versículo 29 do capítulo 1, porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Uma das coisas, né, que nós devemos é padecer. O apóstolo Paulo já dá um exemplo aqui no capítulo 3, versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, o nosso objetivo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é única e exclusivamente ganhar a Cristo. Como que eu ganho Ele? Eu ganho Ele agradando Deus.
obedecendo. E eu vou ganhar Cristo. Aí você pergunta, mas eu não posso. E as coisas da vida? As coisas da vida, a palavra de Deus falou que quando eu ganho Ele, eu já tenho tudo, já estou com a vitória na mão. E as pessoas esquecem disso. Começa a vir aquelas preocupações do dia a dia. Ora, se nós ganhamos o Deus do universo, você acabou as suas inquietudes. Por isso que aqui no versículo 6 do capítulo 4 de Filipos, ele fala, não estejais inquieto por coisa alguma. O que é? O que está inquietando você? E aqui nas escrituras, aqui na Cartas Paulinas, ele está cheio da palavra regozijo. Aqui no capítulo 4, versículo 4, diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, a alegria, aqui as pessoas têm alegria quando alcançam uma bênção, eles pulam de alegria. Mas essa alegria passa como junto com a bênção. Daqui um dia que essa bênção, você já acostumou com ela, você já não está mais alegre. Mas no Senhor você vai estar sempre alegre, regozijando. Por isso que ele fala que nós devemos nos alegrar nele. Não importa a situação já está sob controle. Se tem uma coisa que o servo de Deus desobedece a Deus, isso aqui é um mandamento. Não estejais inquieto. O apóstolo Paulo escreveu e as escrituras estão cheias de palavra inquietude, cuidados da vida. E nós ficamos aí deixando nossos cabelos embranquecer, exatamente porque estamos pondo os nossos olhos nessas coisas passageiras. Esquecemos das promessas do nosso Deus, né? E as escrituras, ela dá exemplo desde o Antigo Testamento. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não queria que o povo colocasse os olhos em coisas passageiras. Ele estava no deserto e Deus falou, confia em mim, confia que você vai atravessar esse deserto. E às vezes nós não confiamos. Hoje nós estamos no deserto da vida. Nós temos o privilégio hoje de promessas muito maiores do que daquelas promessas do Antigo Testamento. Hoje você tem a promessa de ter Deus dentro de você, dentro de cada um de nós. E naquela época Deus estava apenas na tenda, e as pessoas tinham muitos sacrifícios que fazer, muitas regras. Hoje não, hoje a palavra de Deus diz que Ele vai ser o nosso tesouro particular, porque a palavra de Deus fala que nós aqui neste mundo, nós temos um alvo a atingir. O apóstolo Paulo fala que nós temos que militar a nossa carreira, e temos que militar ela de modo digno, de modo que Ele queira. E o interessante é que às vezes você vai dentro das igrejas, você vê lá aqueles bilhetinhos, aqueles pedidos de oração. Dê uma olhada naqueles pedidos. Uma vez eu tive o privilégio de dar uma olhada num pedido daquele. Era pedido apenas para este mundo. Você nunca viu pedido de pessoas buscando coisas do alto, Então eu vi ali, era casamento, era emprego, era doença, era tudo que se podia imaginar. Eu creio que o próprio nosso Salvador estava muito triste, porque eles estavam colocando os olhos em coisas passageiras. Aquela situação de Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, qual ele começou a olhar para os lados, ele afundou. Tem uma lição muito importante, quando ele estava olhando para o nosso Salvador, que é o nosso alvo. Ele estava indo bem. Quando ele desviou o olhar para os cuidados, para as preocupações, ele se afundou. E assim é conosco. Você pode ver que as pessoas, quando correm atrás das bênçãos, ela consegue, vamos supor, consegue aquela bênção,
e aí passou aquela bênção, daqui a pouco vem outra preocupação, e está sempre vindo preocupações em cima de preocupações. Certa vez nós ensinamos na escola dominical como que nós devemos pedir para Deus as coisas. Por exemplo, nós fizemos um exemplo lá, se um emprego está te inquietando, você tem que pedir o emprego ou pedir que Deus tire a inquietação? Tem que pedir que tire a inquietação, porque o problema é a inquietação que nós temos, porque se Ele te dá um emprego, lá na frente você vai perder, porque são coisas passageiras, de uma forma ou de outra, você vai ficar inquieto. Mas se Ele tirar a inquietação, você vai ter o problema resolvido. E as nossas inquietações nós temos que lançar sobre Ele, a nossa ansiedade. Está escrito que Ele fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, meus irmãos, meus amigos que estão vendo esse vídeo aqui, o alvo é nós nos mantermos incontaminados pelo mundo, do mundo, a verdadeira religião. Está lá em Tiago, você vai ver aí. Então, hoje, o inimigo de nossas almas lança muitas inquietações em cima de nós, lança muita preocupação, e as pessoas agarram isso como isca, vão lá e mordem essas iscas, e é o momento de desviar os nossos olhos espirituais, desviarmos do que Ele tem prometido para nós. Certa vez o apóstolo Paulo falou que teve um amigo dele que, amando o presente século, Demas, nome dessa pessoa, companheiro de ministério, abandonou ele. Falou, Demas me abandonou, amando o presente século. E eu pergunto para você, será que você está amando o presente século? O que é amar o presente século? Eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje as igrejas estão apresentando isso para você. Não está apresentando que você tem que ser um santo, que você tem que se santificar, você tem que se apartar. Por isso que a palavra de Deus diz aqui em capítulo 13 de Hebreus, versículo 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, nós temos o cuidado de Deus já na nossa vida. Nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas nós esquecemos, queremos essas coisas. Esquecemos que quando nós saímos dos nossos lares, às vezes dentro do nosso lar, nós devemos nos manter incontaminados do mundo, que essa é a verdadeira religião. Se você tem uma religião, quer saber qual é a verdadeira, é essa: manter-me incontaminado. Os pagãos, quem não conhece a Jesus, corre atrás de tudo isso aqui que traz tropeço para nós, corre atrás de cura do corpo, bens materiais, emprego, carro, casa. Os pagãos correm tudo atrás disso aí. E na casa deles está cheio de amuleto da religião deles, né? Certo? E você vai até nessas igrejas evangélicas aí, eles te dão para você aí. Isso é exatamente coisas que você está querendo, mas não vai te aproveitar em nada. Isso vai acabar. O que nós devemos ter dentro do nosso coração é a pérola de valor inestimável. Então, meus amigos, gostaria que você prestasse muita atenção nessas coisas que está ao seu redor, que está tirando a sua atenção. Você tem que, cada dia, quando você acordar, você lembrar qual é o seu alvo que você tem que atingir. Será que é minha vida profissional? Não. Será que é minha vida sentimental? Não. Será que é eu me destacar no ministério? Não. Meu alvo é ganhar Cristo cada vez mais, chegar ao pleno conhecimento dele. Pleno conhecimento de Cristo. Quando você conhecer a Cristo,
essas coisas secundárias você vai deixar de lado, porque você já está conhecendo ele, você sabe o que ele quer para sua vida. Nós estamos para mudar de ramos de atividade e nós conhecemos a palavra. Nós não estamos preocupados, porque o normal seria: o que vai ser agora? Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que. Não, já está tudo preparado já por Deus. Nosso maior objetivo é agradar o nosso Deus, levar o Evangelho, conhecer mais Ele. Eu só conheço mais Ele quando eu pego as Escrituras e pratico ela. É dessa forma. Gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse nisso.